Olá! Hoje nós vamos dar continuidade aos temas sobre organização do Estado, essa organização político-administrativa, e vamos falar especificamente sobre intervenção, como eu havia prometido no vídeo anterior. Vamos falar de intervenção federal e intervenção estadual. Na Constituição, isso está dos artigos 34 ao 36. Eu, particularmente, considero a leitura desses artigos um pouco truncada. Fica difícil de entender o tema intervenção tão somente lendo os artigos. Então, eu acho importante a gente fazer uma certa análise doutrinária mais didática, e aí depois, por conta própria, você lê os artigos 34 a 36, que eu acho que vai ficar mais claro, mais elucidativo. Ok? Antes, então, da gente conceituar a intervenção, acho legal falar os 4 princípios norteadores. Uma vez entendidos os princípios norteadores, você consegue sentir o espírito do porquê intervir num estado ou num município. O primeiro princípio, que também é uma característica, é a excepcionalidade. O que significa dizer que a intervenção federal ou estadual é medida excepcional, uma vez que a regra é a autonomia do ente federativo, seja ele qual for. O ente federativo, os entes federativos coexistem entre si em plena harmonia e sintonia. Excepcionalmente, a autonomia de um deles pode ser suprimida em razão de circunstâncias que constam da Constituição. O outro princípio é a necessidade. A intervenção deve ser ultima ratio. Deve ser a medida não deve haver medida menos gravosa que não a intervenção para resolver o problema. Se houver medida menos gravosa, então não deve haver a intervenção. O outro princípio é o da taxatividade. As hipóteses de intervenção são taxativamente previstas na Constituição. Não pode inventar outra para assim intervir de maneira nenhuma. E estas hipóteses encontram previsão nos incisos 1º ao 7º do 34 e 1º ao 4º do 35 para a intervenção estadual. O 34 trata da intervenção federal e o 35 da intervenção estadual. Por fim, o último princípio, que também é uma característica, é o da temporalidade. A intervenção tem necessariamente prazo certo para terminar. Veja, em 2018, nós vivenciamos a intervenção do Rio de Janeiro, ainda estamos sob intervenção federal. E o decreto de intervenção do presidente Michel Temer diz que a intervenção perdurará até o dia 31 de dezembro. Essa intervenção, embora polêmica, preenche os 4 princípios. Ela é excepcional. Após o prazo, o Rio de Janeiro voltará a ser autônomo, ente federativo autônomo. Ela foi necessária, pelo menos sob o ponto de vista do chefe do Poder Executivo. Ela é taxativa, porque ela foi decretada com base no artigo 34, inciso 3º, grave comprometimento à ordem pública, e tem prazo certo. Portanto, com os 4 princípios, a gente consegue formar um conceito. A intervenção, portanto, é o ato de natureza política excepcional, dotado de necessidade, o qual consiste na supressão temporária da autonomia de ente em virtude de hipóteses taxativamente previstas na Constituição. A intervenção ela sempre ocorrerá do ente mais amplo para o menos amplo. O que isso significa dizer, então? Que a União só intervirá nos estados, Distrito Federal, e municípios de territórios federais. Como no Brasil hoje não temos territórios, essa hipótese ela é tão somente teórica, porque não tem como ela ser aplicada na realidade. Hoje não temos territórios, então não pode haver esse tipo de intervenção municipal, esse tipo de intervenção federal em municípios, melhor dizendo. Caso tivéssemos, isso poderia ocorrer. E a intervenção estadual só ocorre em municípios do seu próprio estado. Então, sempre do ente mais amplo para o menos amplo. Quais são as hipóteses e os procedimentos de intervenção? Bom,
para isso, a gente pega o artigo 34 para intervenção federal e os seus 7 incisos e destrincha ele, que aí a gente consegue ver em cada caso qual é o procedimento cabível. O primeiro passo é pegar os incisos 1º, 2º, 3º e 5º e colocá-los lado a lado, porque eles possuem o mesmo procedimento. Assim você consegue entender com mais clareza o artigo 36, que lista os procedimentos, ok? Então, incisos 1º, 2º, 3º e 5º, faça a leitura deles depois, podem ser decretados de ofício pelo presidente da República. Ele faz uma simples verificação de motivos, consulta os órgãos próprios para isso, que são os Conselhos da República e o Conselho da República e o Conselho de Defesa, tem caráter opinativo, e aí, se o presidente da República entender cabível, ele expede o decreto de intervenção. Já o 34, inciso 4º, que é para garantir o livre exercício dos poderes, só se dá mediante solicitação do Poder Legislativo ou Poder Executivo coacto ou impedido, ou requisição do Poder Judiciário via STF para o presidente da República. Há diferença entre solicitação e requisição? Sim. Sim. A solicitação, a qual é feita pelo Poder Executivo ou Legislativo, ela não vincula o presidente da República. Ele pode negar a solicitação, não tem problema. Já a requisição do Poder Judiciário via STF, o presidente da República não tem margem de escolha, ele tem que expedir o decreto de intervenção. Perceba, portanto, que a requisição tem um caráter mais vinculativo, vinculante. A solicitação ainda há uma margem de atuação do chefe do Poder Executivo, ok? Próximo inciso é o 34, inciso 6, e ele se destrincha em 2 procedimentos diferentes. O 34, inciso 6, é para inexecução de lei federal, ordem ou decisão judicial. No caso de inexecução de ordem ou decisão judicial, a intervenção se dá mediante requisição do STF, STJ ou TSE para o presidente da República. E aí o presidente da República, que não tem margem de atuação, expede o decreto de intervenção. Tem uma polêmica no caso dos outros tribunais que não o STF, STJ ou TSE. Tem prevalecido que eles devem pedir ao STF para o STF pedir para o presidente da República. Mas há posições em sentido contrário, no sentido de que só vai para o STF se for matéria constitucional, STJ matéria legal, TSE matéria eleitoral. Então tem essa polêmica doutrinária, a qual não está muito bem sedimentada ainda. Fato é que a Constituição só fala desses 3 tribunais. O outro procedimento do 34.6 é a inexecução de lei federal, a qual se dá por provimento do STF em representação do PGR na chamada ação de inexecução de lei. Então, o STF emite esse provimento, encaminha o presidente da República, o presidente da República deve expedir o decreto de intervenção. O último inciso do 34 é o 7º, que é o descumprimento de princípios sensíveis da Constituição. Ele é composto por 5 alíneas que falam quais são os princípios sensíveis e, uma vez descumpridos, o procedimento cabível é provimento do STF por meio de representação do PGR também. Só que a ação é outra, não é a ação de inexecução de lei. É a ADI interventiva, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, proposta pelo PGR. O STF, se der provimento, encaminha ao presidente da República, o presidente da República, sem margem de discricionariedade, deve expedir o decreto de intervenção. Esse decreto de intervenção, próprio das 4 hipóteses, próprio dos 7 incisos do artigo 34, todos eles deverão haver o decreto de intervenção. Ele deve conter as condições, os termos, a amplitude e o prazo da intervenção. E, se possível, deve nomear o interventor. Não é obrigado. Em regra, esse decreto ele se submete a um controle político pelo Congresso Nacional, que deve apreciar o decreto em até 24 horas da sua expedição. É um controle político, ele vai apreciar. Caso ele desaprovar, a intervenção fica suspensa.
E se o presidente ainda assim insistir na intervenção, ele incorrerá em crime de responsabilidade porque o Congresso não aprovou. Contudo, nos incisos 6 e 7 do artigo 34 não tem controle político do Congresso, porque como é emanado de uma ordem judicial, um provimento do STF, contraria a separação de poderes o legislativo fazer esse tipo de controle. Então, nos casos dos incisos 6 e 7, não haverá controle do Congresso Nacional do decreto de intervenção. Nas demais hipóteses, haverá. Excepcionalmente, pode haver também um controle judicial, mas isso só ocorre em verdadeiras teratologias, que é quando tem uma verdadeira inconstitucionalidade naquela intervenção, como, por exemplo, não seguir o procedimento adequado. O presidente da República decretar de ofício uma hipótese de intervenção que não é para ser decretada de ofício, que não pode ser decretada de ofício. Então, nesse caso, caberia o controle judicial. Por fim, pessoal, é pertinente agora falar da intervenção estadual nos municípios, os quais encontram as suas hipóteses no artigo 35 e ela segue a regra da simetria ou paridade com a intervenção federal. Os incisos, eles têm redações quase que iguais a alguns do 34 e o procedimento também segue essa lógica da simetria. Os incisos 1, 2 e 3, primeiro, segundo e terceiro, é decretado de ofício pelo governador. E o inciso 4º, que é a inobservância de princípios sensíveis, descumprimento de ordem judicial e inexecução de lei federal, é por provimento do TJ em representação do Procurador-Geral de Justiça. Lembrar ainda da súmula 637, que diz que não cabe recurso extraordinário de decisão de TJ, que dá provimento de pedido de intervenção estadual. Então, o STF não faz esse controle da intervenção estadual. O TJ, ele guarda aí a última palavra da intervenção estadual. Ok? Eu acho que com essa análise vai ficar mais tranquilo de vocês fazerem a leitura imprescindível dos artigos 34, 35 e 36, entender as hipóteses de cabimento, entender o procedimento e o porquê que se intervém em outro ente autônomo, os quais possuem essas hipóteses de cabimento taxativamente previstas na Constituição, tudo bem? Era isso que eu tinha pensado para falar sobre intervenção. Espero que o vídeo seja útil para vocês. Muito obrigada!